muito o convite, na figura do Sr. Dorival, da Vera, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com muita alegria mesmo, porque essa vibração realmente é especial. Comento sempre com a minha esposa que gosto muito de vir, é uma felicidade. Mas hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é um tema muito importante dentro da doutrina espírita, faz parte de vários estudos espíritas, que é a respeito das obsessões. Mas nós vamos também falar a respeito da proposta espírita para que nós consigamos conviver com esta questão. Mas antes de adentrarmos ao assunto, nós vamos falar um pouco de nós, porque é importante nós analisarmos o ser humano no contexto em que ele se insere, para que nós possamos ter uma visão mais ampla a respeito das obsessões e por que ocorrem as obsessões. Bem, nós estamos aqui, todos nós devemos saber, dentro da doutrina espírita, é algo muito comentado, que nós estamos em um planeta de provas e expiações. Esse planeta ainda é um planeta vinculado à regeneração dos espíritos. É um planeta que está um nível acima dos planetas primitivos, conforme está na escala planetária dita pelos espíritos da codificação. Planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planeta de regeneração, felizes e divinos. Naturalmente, dentro desta escala, existe uma graduação imensa, de modo que os planetas em seus determinados níveis, quando eles vão passar de nível, ainda estão entremeados com o nível anterior. Nós podemos observar isso aqui na Terra. Na Terra nós já temos alguns avanços além do planeta primitivo, temos descobertas científicas, o homem já consegue dar grandes saltos na ciência, sociais, mas ainda temos lugares no planeta que se equiparam a mundos primitivos. Então vamos dizer assim, esta mudança planetária, essa mudança de nível espiritual do planeta, porque os planetas também evoluem, não é? Seguindo um plano maior, um plano da espiritualidade superior, esta mudança ocorre gradativamente. Porque naturalmente, dentro da misericórdia de Deus, existem ainda aqueles espíritos que têm algumas chances ainda de estarem reencarnados aqui na Terra, para poderem realmente se reabilitar. Então temos lugares que se equiparam a mundos primitivos, ou que vivem há 1000 anos, não é? Por exemplo, lá no chifre da África, Somália, Eritreia, Etiópia, são lugares muito difíceis. Alguns lugares do Oriente Médio, alguns lugares da Índia, são lugares que ainda existem conceitos de vida e conceitos sociais um pouco perturbadores. Mas nós individualmente estamos ainda à busca da humanização. Nós ainda não alcançamos a humanização completa. Muitos instintos animais ainda falam muito alto dentro de nós, de modo que nós estamos aqui nesta terra, que é uma grande escola com caráter de hospital. Ou seja, estamos todos aqui internados e matriculados. E por que não dizer um sanatorinho parece também, né? A Terra pode ser equiparado também. Então nós estamos aqui em uma fase de aprendizado muito importante para o desenvolvimento do espírito. Lembrando que tudo isso faz parte da misericórdia de Deus, do amor de Deus por todos nós, com as provas e as expiações, com a reencarnação, e todos nós estamos inseridos nas leis imutáveis do Criador, que é todo amor, que é toda justiça, que é toda bondade, para a nossa regeneração. De modo que tanto as provas, as expiações, tudo aquilo que nós passamos, as guerras e rumores de guerras, tudo isso que ocorre no planeta Terra, existe para a nossa regeneração.
para o aprendizado do espírito. Porque nós estamos em uma situação espiritual que aprendemos muito com a dor ainda. A dor regenera o aprendiz. Nós estamos ainda nos atentando para a verdade da vida, a realidade da vida espiritual, que é a verdadeira existência, com a dor, com a perda, porque é o nível espiritual que nós nos encontramos. Por isso que Jesus nos disse assim: é necessário que hajam escândalos, é necessário que hajam escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo venha, porque é a realidade que nós nos encontramos. Mas a espiritualidade que nos acompanha os passos ao longo da história humana, ela sempre nos dá oportunidade de crescimento, sempre nos dá um pouco a mais do que nós merecemos, para nos incentivar a prosseguirmos para frente. Porque nós sabemos que o espírito, quando está encarnado, ele tem a sua consciência um pouco estreitada. Ele tem a sua consciência estreitada e fica vinculado às necessidades da reencarnação e aos seus planos reencarnatórios. E nesse estreitar da consciência, nos tornamos um pouco esquecidos, nos tornamos um pouco imediatistas. Por um outro lado, é necessário que o encarnado tenha esse estreitamento de consciência, porque ele tem que se vincular ao mundo material em que ele está vivendo. Ele precisa utilizar dos meios do mundo material, que são meios importantes também, para a sua regeneração. Ele precisa se adaptar ao trabalho, ele precisa conviver com os inúmeros níveis evolutivos, precisa saber conviver em sociedade, educar o seu espírito no convívio social, para que ele possa crescer. Então, para os espíritos é muito importante a reencarnação, muito importante mesmo, porque aqui nós damos uma apressada, vamos dizer assim, de uma forma correta em nossa evolução. Porque quando nós desencarnamos, vamos para níveis evolutivos, níveis espirituais, faixas evolutivas, vibratórias, compatível com o nosso estado espiritual. A bagagem que nós levamos aqui da Terra é aquela que vai nos situar na sociedade do espírito. E quando nós retornamos para o planeta através da reencarnação, nós misturamos os níveis evolutivos, muitas vezes dentro do seio familiar, ou dentro de algum convívio que nós temos próximo. Aí que é o forjar do espírito, aí que nós vamos realmente conviver com o diferente, com a pessoa que não pensa como pensamos, ou então com aquelas pessoas que exigem de nós o cultivo de sentimentos nobres, como por exemplo a tolerância, o perdão, a resignação. Aí nós vamos formando a nossa personalidade espiritual, porque a personalidade espiritual também está em formação. Nós ainda estamos necessitando olhar a vida espiritual de uma maneira mais correta, mais voltada à razão. E a doutrina espírita, sendo o cristianismo redivivo, nos faculta esta oportunidade, para que nós olhemos a vida espiritual com a fé raciocinada. E esta fé raciocinada, ela não é uma fé contemplativa, ela não é uma fé dogmática, simbolista, e pelo contrário, ela é uma fé com obras. Mas principalmente as obras em nosso coração, para nós afastarmos aqueles sentimentos perturbadores que ainda estão dentro de nós, aquelas tendências negativas, e colocarmos através da evangelização do Espírito sentimentos nobres em nosso viver. Desta forma nós vamos caminhar em um mundo de provas e expiações da maneira correta. Aí nós vamos entrar naquela lição do Evangelho, bem sofrer e mal sofrer, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Lá está realmente esta questão que nos fala uma lição belíssima,
Você pode passar pelas vicissitudes, pelos problemas, e se desesperar, e se revoltar, não aprender a lição completamente, não aproveitar as minúcias da lição que a espiritualidade dá a ti. Porque nós somos os autores do nosso destino. Nós é que escrevemos o livro de nossa própria existência. Queremos lê-lo mais tarde ou agora. Então, quando nós passamos bem pelas vicissitudes, que nada mais são do que freios educativos para nosso viver, para a evolução do espírito, aí sim nós nos colocamos diante das dificuldades do mundo um pouco acima delas, como se nós estivéssemos flutuando sobre elas. E quando passar, nós aproveitaremos bem a lição, porque vamos ter a certeza de que a nossa modificação, a modificação interior, nos vinculará à espiritualidade maior, que são as almas dos homens desvestidos da matéria, mas que são pessoas de bem, pessoas que entenderam a mensagem do Cristo e que querem realmente que nós sigamos para frente com estoicismo, com felicidade, com alegria, e possamos fazer bom uso de nossa oportunidade aqui na reencarnação atual. Porque os espíritos, eles querem muito reencarnar. Existe no mundo espiritual que circunda a Terra 20 bilhões de espíritos, certo? Quanto os 7 bilhões que estão aqui na Terra. A fila é muito grande para reencarnarmos, né? Dos vários níveis evolutivos. O brasileiro adora a fila, então não tem problema, não é verdade? Nós podemos passar bem por isso, mas a oportunidade da reencarnação é muito importante mesmo. Aí nós vamos falar um pouco a respeito da escala espírita de Allan Kardec. Ele percebeu que os espíritos, eles não são detentores da verdade. Eles são as almas dos homens, como falamos, que estão desvestidas da matéria. Então, necessário foi que ele fizesse uma escala espírita, porque ele percebeu que, assim como na Terra, existem níveis espirituais. Nesses níveis espirituais estavam expostos, então, as respostas dos espíritos. Existem aqueles espíritos que são pseudo-sábios, existem aqueles espíritos que são batedores, aqueles que são egoístas, que são agressivos, que são dissimuladores. Ele colocou lá o nome de espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos, que estão na primeira ordem dos espíritos, dentro da escala espírita. Espíritos imperfeitos. Parece um povo que a gente conhece, não? Parece um povo que a gente conhece. Espíritos imperfeitos. Aí o segundo da escala são espíritos bons e benévolos. São aqueles que já compreenderam o amor. São aqueles espíritos que nos inspiram, que nos ajudam em nossas reencarnações, a reencarnarmos, a desencarnarmos, que nos recebem no mundo espiritual, que nos medicam, que nos orientam. Esses são os espíritos bons e benévolos. E depois ele falou da escala dos espíritos puros. Esses espíritos são fiéis intérpretes da vontade de Jesus. São legítimos trabalhadores do Cristo, que já têm realmente isto em seu coração. Depois vem a escala dos espíritos crísticos e assim por diante, da qual Jesus faz parte. Mas falamos tudo isso para nós entendermos o seguinte: a questão dos umbrais é algo muito importante. Os umbrais não são locais circunscritos, não são locais que estão circunscritos ali, limitados. São locais formados pela mente, plasmada pela mente dos espíritos que estão ainda muito apegados às paixões, muito apegados à matéria, e ainda com o coração muito endurecido, que formaram aquele ambiente, plasmaram aquele ambiente que nós espíritas chamamos de umbral. Existe também aqueles umbral médio e umbral mais leve, que está mais distante da crosta, mas o umbral mais pesado está muito próximo da crosta.
muito próximo. E dentro desses umbrais existem inúmeros postos de socorro, inúmeras colônias que estão lá colocadas pela misericórdia de Deus por nós. Porque fisicamente, vibratoriamente, não era para eles existirem. Eles existem graças ao amor de Deus por todos nós, sob o comando magnânimo de Jesus. Eles estão lá e recolhem os espíritos que estão nessas regiões, tratando, orientando, providenciando as suas reencarnações, orientando, tanto nos umbrais mais difíceis, que existem mais postos de socorro, como nos umbrais médios, onde existem milhares de colônias, nos umbrais mais leves, milhares de colônias. O nosso lar, por exemplo, ele está situado no centro de um umbral médio. É uma colônia socorrista. Além dessas faixas do umbral, é onde estão os espíritos bons e benévolos, os espíritos puros, que são aqueles espíritos também, que além de viverem em outros planetas, vivem também além dessas faixas do umbral. Então vamos dizer assim, sendo eles intérpretes de Jesus, o comando, vamos dizer, vem de Jesus, passando por eles e por todas as faixas vibratórias que circundam a Terra, para dizer os destinos do ser humano. Então vejam como é complexo isso. Como é complexo. A boa parte da humanidade vem dessas faixas do umbral. Ou que estão lá no umbral mesmo, ou que estão nas colônias que estão inseridas nessas faixas. Não é? Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos classificar agora as obsessões. Porque a obsessão é algo que muita gente quer expulsar como se fosse assim uma doença, como se fosse algo que nós devemos varrer de nós. Naturalmente, aqueles espíritos que estão nas faixas do umbral, ou então aqui na crosta mesmo, que estão com dificuldades, são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Quando procuravam Jesus, ele não estava em meio aos sãos, ele estava em meio aos que necessitavam. Então nós espíritas precisamos olhar essa questão dos espíritos que ainda estão confusos, não é? Estão equivocados, de uma maneira mais amorosa. Certa vez uma senhora foi procurar o Chico Xavier e falou para ele assim: Chico, eu gostaria que você afastasse de mim esse obsessor que me persegue há mais de 30 anos. Ele falou assim: para que afastar? Traz ele para aprender com a gente. Então ele foi, ela começou a frequentar lá o grupo da prece, já era o grupo da prece, Uberaba, e se libertou da obsessão pertinaz, vindas de outras encarnações inclusive. Então a classificação das obsessões, que está nos livros da codificação, livro dos médios, na Gênese fala alguma coisa também, ela se classifica da seguinte forma: obsessões simples. Obsessões simples são aquelas obsessões mente a mente, em que por uma queda de padrão vibratório, uma queda de padrão de pensamento, nós nos vinculamos a espíritos que se compactuam com essas vibrações. Em vigilância nossa. Vamos lembrar daquela frase de Jesus que diz assim: orar e vigiar. Esta é a fórmula de bem viver. Porque quando nós oramos, nós elevamos nosso padrão de pensamento. A prece, ela não é somente um atavismo religioso, não é um puritanismo. A prece é uma terapia de bem viver. Ela realmente nos coloca em sintonia com a espiritualidade. Mas para que nós possamos fazer uma prece, é necessário que nós tenhamos uma conduta semelhante à prece que nós fazemos. Porque não adianta nada o indivíduo, durante o dia inteiro aprontar, chega no final da noite, ele faz uma prece para dormir tranquilo. Não é assim que funciona. Nós temos que realmente colocar o Evangelho em nossas vidas. Porque quando o Evangelho penetra em nossos corações, nossa vida muda completamente. Completamente. O Evangelho é como se fosse um código de conduta de todo cristão.
um código de conduta para seguirmos a humanização da terra, para seguirmos a evangelização da terra. E pode ser usado, podem ter certeza que a lei de amor, ela vige em todo o universo. É uma lei universal, vamos dizer assim, é uma religião universal, o amor, que é a parte que Jesus trouxe para nós. Então essa obsessão simples, como é que nós podemos nos defender da obsessão simples? Nos vigiando, fazendo aquela autoanálise, dia a dia, de como não foi a nossa conduta durante o dia. Será que eu prejudiquei alguém? Será que eu falei, fui áspero com alguém? Será que eu fui injusto? Fui agressivo? Deveria ter falado de uma forma diferente? Desestimulei o meu irmão? Não é? Ou então desanimei demais? Porque tem uma questão que é assim: nós caminhamos felizes e contentes pela terra. Uma pequena contrariedade, nosso padrão vibratório já desaba. E aí nós costumamos puxar outros fantasmas para nós, que são sentimentos de derrotismo, sentimento de pessimismo. E não faltam espíritos pessimistas e derrotistas para te incentivar nesses pensamentos. Não faltam. Lembre-se que nós falamos, os umbrais estão muito próximos aqui da Terra. Muito próximos mesmo. Então, para que nós caiamos, vamos dizer assim, nessa sintonia difícil, é fácil. É só a gente derrubar o nosso pensamento. Deixar nosso pensamento realmente declinar. Então, certa vez eu estava falando do Chico, vou comentar outra coisa que ele falou. Nós não devemos assinar recibo para a tristeza. De forma nenhuma. Devemos realmente elevar o nosso pensamento e observar em torno de nós os recursos que Deus nos dá para nós nos soerguermos e seguirmos adiante. E o Evangelho é uma referência maravilhosa, em que, se você lembrar do Evangelho durante os seus atos da vida, você estará caminhando de uma forma bastante saudável, bastante compreendendo realmente as coisas que estão em seu caminho para o seu próprio aprendizado, as vicissitudes, as provas, as expiações e as alegrias. Porque até para as alegrias nós precisamos ter bom senso, não nos deixarmos levar por uma alegria exagerada que nos faz esquecer daquelas pessoas que estão pelo caminho, nos faz esquecer de nossas obrigações, nos leva muitas vezes à vaidade, ao orgulho, não é? Então tudo tem que ser olhado com ponderação. Dessa forma, essas obsessões simples não estarão em nosso caminho. As viciações, por exemplo, as viciações são terríveis, são muito fáceis para as obsessões, né? Porque a pessoa que passa por algum tipo de vício, ao desencarnar, ela continua com a mesma necessidade. Prende a pessoa aquela necessidade perturbadora. E não encontrando no mundo espiritual, mesmo que a pessoa seja uma pessoa relativamente boa, como ela ia, vamos citar um cigarro, por exemplo, mesmo quando a pessoa ia ao bar comprar o cigarro e não conseguia sair daquele vício, no mundo espiritual ele sente a necessidade, a abstinência, que na vida espiritual é maior do que é na terra. Ele vai se vincular a uma pessoa que nutre o seu próprio vício, o mesmo vício, e suga o teor fluídico daquela pessoa, para se viciar junto com ela. É uma das razões que é tão difícil sair do vício, a parte espiritual. Então qualquer viciação, permitam-me falar, eu estou aqui sem nenhum espírito de crítica, sem nenhum espírito de acusação, pelo contrário, estou aqui falando algo que possa ajudar as pessoas que usam algum tipo de vício. Se desvinculem enquanto é tempo. Procurem ajuda. Muitas vezes a pessoa não consegue sozinha. Muitas vezes. Outra coisa que nós podemos fazer para nos protegermos, para nos aliviarmos das obsessões, é a questão do pensamento e das palavras. Do pensamento e das palavras. Os pensamentos não ficam vinculados à nossa caixa craniana.
eles irradiam. Então, pensamentos de desamor, pensamentos maliciosos, pensamentos negativos, agressivos, isso vai realmente escrevendo no livro da nossa vida aquilo que nós somos. Porque ao chegarmos na vida espiritual, estas coisas que estão dentro de nós vêm à tona. E é isso, como falamos, que vai nos situar na sociedade do espírito. E os espíritos mais experientes, ao nos olhar, não há máscaras, eles conseguem ver o que você realmente é. Está tudo gravado ali. Olha, esse indivíduo ele ficou por 30 anos com um pensamento difícil, que hoje traz as marcas em seu perispírito. Ele vai precisar se reabilitar disso, assim por diante. Então, o pensamento é muito importante. Existe uma lição no Livro dos Espíritos, chamado Fotografia do Pensamento, que é fundamental. Deem uma lida, vocês vão ver a importância que é do pensamento. Na vida espiritual, o pensamento é quase plástico. Ele realmente, se você pensar em um espírito, ele recebe aquilo como se fosse um chamamento mesmo. É muito importante o pensamento. E o palavreado. Dá para compreender, por exemplo, que os obsessores adoram palavrões, adoram palavras chulas. Dá para imaginar, não dá? E nós estamos na formação da personalidade espiritual, nós não devemos ir junto com os outros, nós temos que ter a nossa própria personalidade e controlar o nosso palavreado, porque as palavras têm força, as palavras expõem aquilo que nós sentimos, e quando nós falamos assim sem sentir, também é uma irresponsabilidade, porque fica marcado, fere, não é? Então dá para imaginar que o palavreado deles é esse. Para nos libertarmos então de obsessões, é fazer tudo o que um obsessor não faria. E aí nos libertamos. Obsessões simples. Viram como é complexo. Nós estamos cercados por um mar vibratório. Aquilo que nós nos vinculamos é o que seguirá para nós. O segundo tipo de obsessão é uma obsessão das mais difíceis. Eu diria que é quase uma subjugação. É chamada fascinação. A fascinação foi estudada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, inclusive, tem um capítulo especial sobre obsessões, porque acontece algo interessante. Quando a pessoa está obsidiada, ela fica sujeita à imantação fluídica e à sugestão de pensamentos. Seu perispírito fica um pouco frouxo no corpo, não é? E aquele perispírito torna a pessoa mais sensível, e o obsessor vai lá então, induz ideias, induz pensamentos negativos, de agressividade e assim por diante. É mais ou menos o mesmo sentido do transe mediúnico. Do transe mediúnico acontece isso também com o médium. Existe um torpor, existe também um deslocamento parcial do perispírito, ele se torna mais sensível e também mais sujeito à indução dos pensamentos dos benfeitores, no caso. Não é? Se o médium for um médium correto, um médium disciplinado, um médium vigilante. Nos obsessores acontece a mesma coisa. Essa obsessão, fascinação, como está lá no Livro dos Médiuns, a pessoa perde o sentido, perde o discernimento, perde o senso de julgamento. Ela começa, eu já vi casos muito difíceis de fascinação, em que a pessoa achava que ela era portadora de uma verdade que o mundo inteiro não sabia, só ela sabia. Já conheci outro caso de uma senhora que seguia um religioso famoso, não vou dizer o nome, naturalmente, mas que ela largou a família, largou o emprego, né, para seguir aquele religioso que ela garantia que era a encarnação de Jesus. E ela, claro, era Maria, né? E seguia esse religioso por todas as partes. É uma fascinação pertinaz, muito difícil. Agora existem aquelas fascinações mais leves ou moderadas, em que a pessoa entra por certas fantasias, por certos pensamentos desconexos com a razão, sabe? E a fascinação, ela é muito difícil de se libertar dela. Somente uma decepção faz a pessoa
talvez se libertar da fascinação. Não existe só entre os religiosos. Você pode ser fascinado por um partido, você pode ser fascinado por uma pessoa, por um líder, você pode ser fascinado por várias pessoas, por várias coisas também, não é? É algo que os espíritos fazem como se fosse um hipnotismo, e faz daquela pessoa um marionete, para que ela possa realmente fazer tudo que ela, as coisas mais bizarras que se pode ter ideia, a pessoa faz, acredita. Um outro caso de fascinação que eu presenciei, a pessoa olhava para as nuvens e via Dr. Bezerra de Menezes nas nuvens. Então, nós sabemos que as nuvens fazem várias formas, né? Ainda mais Dr. Bezerra com a barba branca, né? Com as nuvens e tal. A pessoa achava que aquilo era Dr. Bezerra de Menezes, acreditava realmente que era. Então é um caso muito difícil, muito triste, em que a pessoa precisa ser chamada à razão, precisa fazer um tratamento espiritual e realmente, às vezes, até um tratamento clínico para que se tranquilize, acalme as expectativas, né? Para que ele possa raciocinar da maneira correta, porque muitas vezes a fascinação tira a capacidade de raciocínio do indivíduo, né? Tira a capacidade de raciocínio. Um outro tipo de obsessão é a subjugação. Algumas pessoas falam possessão, mas o nome correto é subjugação, em que os espíritos têm uma imantação completa do indivíduo, completa, geralmente vinculada a outras existências, a perseguições do passado, geralmente vinculada a perseguições do passado, em que esta obsessão é a mais grave que existe. Essa deve ser tratada clinicamente e espiritualmente. Muitos sanatórios existem subjugados, pessoas na rua também subjugadas, né? E tem dois efeitos. Efeito moral, a pessoa assume a moral do espírito que está obsidiando, e tem o efeito físico, a pessoa adoece. Já viram aqueles casos que o indivíduo adoece e ninguém sabe o que é? Né? O médico faz exame, vão ao hospital e não percebe o que é. Isso está vinculado a outras existências. É muito difícil mesmo, e nós deveremos tratar, como foi falado, das duas formas, clinicamente e espiritualmente. Os sanatórios espíritas, nesse sentido, fazem um trabalho magnífico a respeito disso, porque faz as duas terapias, causa e efeito, não é? Causa e efeito. Então, desta forma, nós vamos ver que o mundo das obsessões é muito complexo e que nós devemos nos atentar realmente a isso. Nas casas espíritas existe a reunião chamada desobsessão, que, vamos imaginar uma coisa, 20 bilhões de espíritos, com poucas casas fazendo, né, desobsessão, as oportunidades são muito pequenas, né, de um diálogo com os espíritos que estão ali. Mas as casas que têm essa reunião, às vezes se veem desestimuladas, falam, tem poucas comunicações, tem poucos médiuns, é uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas é um engano isso, porque essas reuniões que tem 1 ou 2 comunicações, vocês já viram aquelas reuniões de grupos de ajuda, né, alcoólatras anônimos, drogados anônimos, assim por diante? Vai uma pessoa prestar um depoimento ali na frente e um grupo de espíritos fica assistindo, com um caso parecido com o dele. De modo que quando você doutrina você doutrina mais ou menos uns 30, uns 20, que aproveitam esta oportunidade também. Agora, como é que ocorre esta reunião de desobsessão? Imaginemos que o espírito está ali no umbral. Difícil, uma situação complicada, dolorosa, um arrependimento contumaz. Quando ele cede o seu orgulho um pouco, ele abre portas para que as equipes socorristas vão até ele e possam resgatá-lo dos umbrais para levá-lo ou a uma comunicação aqui da Terra ou direto aos postos de socorro. Porque alguns espíritos precisam se comunicar aqui na Terra antes
de serem resgatados. O estado de perturbação é tão grande que eles mal conseguem ver os benfeitores espirituais, ou não têm realmente um conhecimento da vida espiritual, ou são materialistas, ou são ateus, que encontram dificuldades na vida maior. Então, os grupos socorristas, eles, vamos dizer assim, penetram em todas as camadas do umbral, em grupos, com um espírito mais experiente à frente, porque é necessário ser assim. Isso está em André Luiz, na série André Luiz, acho que no livro Libertação, se não me engano, em que os grupos vão até as faixas do umbral, com o espírito mais experiente à frente, para que eles não caiam, para que eles não se deixem levar pelas vibrações pesadas do lugar. Olha que coisa, eles já estão acostumados, são benfeitores, e eles podem ainda se vincular às vibrações complicadas da região que eles vão. Então eles têm que se manter num grupo coeso para poderem realmente... E quando eles têm alguma dificuldade, eles fazem uma prece a Jesus, que do alto das esferas superiores envia realmente uma vibração para que eles possam serem felizes em sua empreitada, não é? E lá eles pegam esse irmão que está apto a ser resgatado, envolve num arco magnético que restringe as suas ações um pouco e trazem-no até a reunião de desobsessão. É parecido com um bambolê, assim, esse arco magnético, sabe? Vocês já viram quem aqui participa de desobsessão já deve ter ouvido falar, alguns espíritos falam assim: eu estou aqui me sentindo amarrado. É por causa desse arco magnético que envolve, que as equipes socorristas trazem a pessoa até a comunicação. E lá a responsabilidade do médium. Vocês já pensaram todo esse sacrifício? Cadê o médium? Ele está na praça tomando sorvete. Ou então a novela estava muito boa, ele ficou em casa. Estava passando um filme muito bom. A responsabilidade do médium, não é? Então o que acontece? A doutrina espírita, olhada de uma maneira séria, olhada de uma maneira disciplinada, faz o médium ficar consciente da sua grande tarefa, que é participar da reabilitação de um espírito. Porque certamente todos nós, em algum momento, nós precisamos de uma reabilitação dessa, de um socorro, não é? Isso é fundamental nós pensarmos, porque quando nós auxiliamos alguém, nós temos que entender que todos nós somos enfermos, todos nós necessitamos de auxílio e de aprendizado, não é? Todos nós. Mas quando nós caminhamos com Jesus no coração, certamente nós nos colocamos acima das dores, num ponto de vista que elas possam somente nos ensinar, não nos revoltar, não nos derrubar. Porque as leis de Deus são leis de regeneração, são leis que nos levam à felicidade tão sonhada do Espírito. O tempo já se esvaiu. Eu gostaria de encerrar a palestra com uma prece. Gostaria que vocês me acompanhassem, de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão em desalinho pelas feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te abençoe, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde amparem, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Que assim seja.